Às vezes eu tenho raiva de olhar pro celular. Eu vejo Facebook, Instagram, TikTok, e falo, mano, eu sou muito feio. Eu sou uma pessoa que não tem sucesso na vida, felicidade, porque não é possível. Eu me deparo com aquelas imagens todas de pessoas bem-sucedidas, sorrindo, nas praias, em barcos, treinando, fazendo dieta todo dia e correndo. Falo, mano, eu não faço nada disso. Se por acaso você já se sentiu assim, como um patinho feio olhando as redes sociais, você não é o único. Isso tem um nome. Chama-se ditadura da beleza. E hoje a gente vai discutir sobre isso, que é um tema que pode cair na sua redação neste ano. Então se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Aqui é o Ricardo, o Japa da Redação, e hoje eu trouxe uma discussão temática extremamente pertinente para você. Falaremos sobre o alcance e as problemáticas associadas à ditadura da beleza. Um tema de redação muito pertinente porque, cara, pode cair no final desse ano. Afinal de contas, nós tivemos um bombardeio em relação à análise do que é ditadura da beleza e vários estudos envolvendo a questão das consequências negativas. Por isso, esse assunto é realmente pertinente. Mas antes de entrar no mérito dessa aula propriamente, não se esqueça de fazer aquele favor pra gente. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, curta bastante, compartilhe esse conteúdo para poder divulgar cada vez mais o nosso trabalho. Assim você ajuda a gente e a gente ajuda você. Agora sim a gente pode começar a nossa aula. E para iniciar eu faço uma pergunta. Afinal de contas, o que é ser belo? O que é belo de fato? Se você imaginou esse jovem rapaz, cantor e compositor de sucesso da música popular brasileira, não estou falando desse indivíduo. Estou falando do conceito abstrato de beleza. E para conceituar um pouco mais adequadamente esse conceito, esse termo, é importante lembrar o seguinte, que é um termo extremamente variável de acordo com alguns aspectos da sociedade. Por exemplo, de acordo com pessoa para pessoa, o conceito de beleza pode mudar sensivelmente, não pode? Assim como também ele pode mudar de acordo com a cultura, de acordo com a sociedade, de acordo com o tempo também, por que não? Afinal de contas, aquilo que era belo no passado, há 50, 100, 200 anos atrás, necessariamente não obedece ao mesmo padrão hoje. Isso é fato, mas tanto a mídia convencional quanto as mídias contemporâneas, como as redes sociais, difundidas pela internet, elas impuseram um novo padrão, um ritmo diferente de disseminação de padrões de beleza. Só para você ter uma ideia, olha só essas duas imagens. Nós temos uma moça muito bonita, jovem, elegante, atlética, simétrica e equilibrada. Nós temos um rapaz musculoso, bonito também e jovem. Verifique que esses são os padrõezinhos que a mídia vende hoje, que as redes sociais divulgam hoje. E aquilo que foge a esse padrão é obrigado a se enquadrar neles a partir, muitas vezes, pelos filtros que eles disponibilizam. E se por acaso você entrar no perfil dessas figuras, o que você vai ver? Fotos, vídeos, imagens, fazendo alusão não só à questão da beleza como um elemento fundamental para disseminar essa ideia de sucesso. Tem muito mais, viajam bastante, têm uma alimentação regrada, um trabalho de sucesso, uma vida social agitada, tudo isso. Sabe o que dá a entender? Dá a entender que a imagem fisicamente falando, bela e exuberante de acordo com esses padrões, retrata o sucesso, a felicidade, uma pessoa que conseguiu atingir uma situação de privilégio dentro do ambiente social. E nesse sentido, essas pessoas se tornam modelos, padrões, estereótipos a serem seguidos. E essa situação toda que acaba sendo descrita pelo fenômeno aí da ditadura da beleza. Mas para entender melhor esse conceito, vamos separar as duas expressões, ditadura e beleza. Beleza, tudo bem, a gente já trabalhou um pouquinho do conceito e da padronização das redes sociais, mas quando a gente fala de ditadura, somente desse termo, é uma política, um regime político em que há uma ideologia reinante e aqueles que não se enquadram nessa ideologia são presas, são torturadas ou mesmo são eliminadas, assassinadas, são excluídas. Se a gente for estender esse sentido todo para a ditadura da beleza, aqueles que não se enquadram nos padrões impostos pela sociedade, pela mídia e pelas redes sociais, eles são simplesmente excluídos. Só que essa exclusão, obviamente, não acontece pela morte, mas acontece de uma maneira em que esse indivíduo tem menos like, tem menos repercussão, tem menos compartilhamento, e acaba que essa pessoa não tem nenhuma visibilidade ou pouca visibilidade, fazendo com que isso tudo possa ser um fator de desencadeamento de doenças associadas a distúrbios alimentares e psicológicos, por que não dizer.
E o que acontece como consequência para as pessoas que buscam essa beleza a qualquer preço e não conseguem? Gente, se não consegue, eu acabo tendo uma autoimagem negativa de mim mesmo. Se eu me espelho no outro, essa autoimagem que eu faço de mim mesmo acaba sendo depreciativa, me levando a um estado de depressão, me levando a uma condição de doença mental, me levando a uma condição de não aceitação do próprio corpo. Veja que as consequências psicológicas são graves e afetam grande parte das vezes adolescentes, jovens e adolescentes. Além de tudo isso, uma vez que eu queira me enquadrar nesse padrão, eu sou levado a consumir produtos de beleza, que fazem, de repente, promessas milagrosas, assim como também o crescimento exponencial de cirurgias plásticas extremamente invasivas que têm um risco sim associado, porque são cirurgias, risco de morte, risco de sequelas, existe muito disso. Então, um crescimento exponencial das clínicas estéticas, assim como a busca cada vez maior por cirurgias plásticas de intervenção cada vez mais grave e mais arriscada, são consequência direta desse processo de uma ditadura da beleza, associada à busca por essa beleza a qualquer custo. E só para você ter uma ideia, olha uma listagem rápida de alguns distúrbios que a pessoa pode ter. Pode ter ansiedade, pode ter depressão, pode ter compulsão alimentar, anorexia, bulimia, vigorexia, transtorno dismórfico corporal. Gente, são muitas as consequências negativas para esse problema. E só para você ter uma ideia dessa busca cada vez mais frenética por intervenção física, mudando algum aspecto do seu corpo com o qual você não está satisfeito, a partir de 2019, o Brasil se tornou o primeiro em número de cirurgias plásticas, ultrapassando os Estados Unidos. Veja esses dados que eu estou subindo aqui para vocês agora. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgias Plásticas e Estéticas, o Brasil está em primeiro em 2019 com quase 1,5 milhão de cirurgias plásticas realizadas em todo o mundo. Logo atrás vem Estados Unidos, México, Rússia e Índia. E quais são as intervenções cirúrgicas mais procuradas no mundo? Em primeiro lugar, implante de silicone, seguido de lipoaspiração. E de acordo com a psicóloga Traiana Broto, esse crescimento por cirurgias plásticas e intervenções estéticas no Brasil tem crescido bastante, principalmente em relação aos jovens, na casa dos 18 aos 30 anos, por conta da busca pela satisfação da autoimagem. E ela associa esse problema justamente ao que a gente já havia falado. Quanto mais as redes sociais elas divulgam padrões de beleza inatingíveis, mais esses jovens que não se enquadram nessa padronização buscam essas intervenções como uma medida para se enquadrar nessa sociedade, para serem aceitos, para terem mais curtidas e compartilhamentos. No entanto, vale alertar uma coisa, existem riscos à saúde. São diversos os casos, como vocês podem ver na tela aqui, de manchetes que retratam o quê? Situações de cirurgias de risco, cirurgias essas que foram realizadas de maneira clandestina e levaram a óbito, cirurgia por profissionais que não são capacitados e qualificados para executar intervenções estéticas e acabam levando a óbito. Então veja que o Brasil, apesar de ter um número significativamente alto de cirurgias plásticas sendo realizadas oficialmente, existe um número obscuro ainda. Que número é esse? As realizações de intervenções cirúrgicas até mesmo em clínicas que não são cadastradas e não têm autorização, ou seja, as clínicas clandestinas. Gente linda, conseguiram entender a gravidade do problema quando se fala na aceitação social e na busca pelo padrão de beleza, pela ditadura da beleza? Então tome muito cuidado, uma vez que a gente tem essa percepção crítica, a gente consegue analisar de uma maneira mais reflexiva aquilo que povoa as redes sociais e tem maior saúde mental. Isso é muito importante, a garantia de uma boa saúde mental. Mas a Corrija-me não deixa você desamparado, então a gente acrescentou uma lista de repertórios. Vamos passar brevemente esses repertórios que você pode utilizar na sua redação. Esse primeiro repertório aqui diz respeito a um longa-metragem chamado de Preciosa, que conta a trajetória de uma menina negra, órfã, numa situação extremamente precária dos Estados Unidos, que não se enquadra nos estereótipos de beleza convencional e que tem que fazer um enfrentamento com diversos problemas associados justamente à aceitação da autoimagem e ao preconceito todo que ela sofre. E na sequência tem uma obra literária que eu adoro, Quincas Borba, do autor Machado de Assis. No enredo desse conteúdo, nós temos a personagem Sofia, que é uma moça da elite carioca muito bonita, uma referência de beleza, padroniza um estar de beleza que todo mundo quer seguir, que inveja inclusive. Ou seja, nós temos alguma coisa semelhante que pode aí ser equiparada às redes sociais. As redes sociais fazem esse processo, não é? Da mesma forma que a Sofia, ela encampa essa ideia de padrão de beleza, de ditar uma moda. E para encerrar, eu trouxe uma composição musical aqui,
Essa vocês conhecem. Canta comigo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa. Num doce balança, caminho do mar. Ah, nossa, ficou horrível. Tudo bem, né? Mas veja que essa composição que vocês observam aqui do lado, do Tom Jobim, ele ilustra justamente o que? Um padrão de beleza. O padrão da jovialidade, o padrão da atratividade em meio ao mar. Percebam que existe uma espécie de estereótipo construído a partir dessa composição daquilo que deve ser considerado belo. Então, veja que não é só nas redes sociais. Filme, música, literatura, em tudo isso existe um desenho de um padrão de beleza que parece ser ditado a toda a sociedade e que, claro, faz com que muitas pessoas se sintam, como a gente colocou, isoladas, segregadas por não se enquadrarem nisso. Cabe a discussão, cabe a reflexão, espero que vocês tenham gostado. E o que você vai fazer agora, depois que você adquiriu todo esse repertório? Vai treinar. E para treinar, vai lá e acessa a nossa plataforma. Mas espera aí, você não é cadastrado ainda? Você não é nosso aluno? Então tá perdendo tempo. Entra no link que está na descrição, se cadastra gratuitamente, verifica qual plano cabe melhor no seu bolso e assine, e aí você vai poder treinar com profissionais capacitados, gabaritados, de acordo com a banca de escolha. E aí você com certeza vai poder melhorar cada vez mais e, claro, treinar esse tema. Valeu, gente linda, muito obrigado por acompanhar essa aula até o final, que foi feita com muito carinho, em cima de muita pesquisa para dar o melhor a vocês. Até a próxima aula e bons estudos!